Será que o maior problema ambiental do nosso planeta é a quantidade de seres humanos? Ei, você. Sim, você mesmo que começou a assistir esse vídeo. Você já parou pra pensar que você divide o planeta com mais de 8 bilhões de pessoas? E olha, nosso planeta nem sempre foi assim, cheio de humanos. Foi só em 1800 que a gente chegou na marca aí de 1 bilhão de pessoas. 127 anos depois, a gente dobra a marca e chega aí a 2 bilhões de pessoas. Chegou 1974, apenas 47 anos depois, a gente dobra a marca novamente e chega a 4 bilhões. 48 anos depois, dobra a marca de novo, atingindo 8 bilhões de pessoas em 2022. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Ok, calma lá, Dilma. É que dificilmente a gente vai dobrar a marca novamente. Pelo menos não nesse século. De acordo com projeções das Nações Unidas, a gente vai atingir 9,7 bilhões de pessoas em 2050 e 10,4 bilhões em 2100. 10 bilhões de pessoas num planeta que tem recursos finitos. E quando a gente fala de recursos finitos, que acabam, a gente está falando de água potável, de comida e até de espaço limitado, não só para a gente, mas para as plantas que a gente cultiva, para os animais que a gente cria e também, claro, para o lixo que a gente produz. Tudo isso tem que caber nesse mundo. E isso inevitavelmente leva à questão: será que nosso planeta é igual coração de mãe, que sempre cabe mais um? Ou existe um limite de pessoas que podem viver no nosso planeta? Essa preocupação com a lotação máxima do nosso planeta é antiga. De maneira formal, ela começou com esse cara aí, Thomas Malthus, um pastor e economista inglês. Em 1798, o Malthus publicou a teoria dele sobre o crescimento das populações humanas. Era um livro chamado Ensaio sobre o Princípio da População. Basicamente, Malthus disse que o ritmo de crescimento de produção de alimentos não conseguiria acompanhar o ritmo de crescimento da população humana. Então, para evitar uma catástrofe, o ritmo de crescimento populacional deveria ser reduzido de maneira preventiva, diminuindo as taxas de natalidade. Agora, se o ritmo de crescimento não fosse freado de maneira preventiva pela redução no número de nascimentos, então o equilíbrio seria atingido pelo aumento no número de mortes, o que o Malthus chamou de controle positivo. Nesse cenário, guerra, epidemia e fome também, tudo isso aumentaria o número de mortes, reduzindo a população. Quem gostou bastante dessa teoria foi Charles Darwin e Alfred Wallace, os pais da teoria da evolução. Tanto Darwin quanto Wallace leram o trabalho de Malthus e chegaram de maneira independente à mesma conclusão. No mundo de recursos limitados, os organismos estão condenados a uma eterna luta pela existência. Os nascimentos e as mortes não são totalmente aleatórios. Aqueles organismos que melhor exploram os recursos disponíveis no momento são os que têm mais chances de sobreviver, de se reproduzir. É a base da seleção natural. A teoria malthusiana também acabou inspirando grande parte das teorias que formam a base da ecologia, como teorias de competição e invasões biológicas. Inspirou também algumas obras de ficção. Em Guerra Infinita, por exemplo, o malthusiano Thanos queria eliminar metade dos seres vivos do universo para impedir uma catástrofe malthusiana em escala cósmica. Little one, it's a simple calculus. This universe is finite, its resources finite. If life is left unchecked, life will cease to exist. Esse aí é Paul Ehrlich, um respeitado professor de biologia da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Inspirado pelas ideias malthusianas e aproveitando a exploração do movimento ambientalista, o Paul Ehrlich ele publicou o livro chamado A Bomba Populacional. Esse livro aí o cara defendia que os países adotassem um controle populacional rígido para evitar uma escassez de alimentos e também de outros recursos naturais.
Ehrlich tentou alertar que nos anos 70, milhões morreriam de fome devido ao excesso de pessoas no nosso planeta. If we do not, by humane means, limit our numbers, then numbers are going to be limited by more famines and shortages and consequent social conflicts. Errou feio, errou rude. As previsões do Erich, elas não se concretizaram, só que ele continuou publicando livros muito influentes aí sobre o assunto, que culminaram no que hoje é chamado de ecomalthusianismo. A ideia é de que os principais problemas ambientais do nosso planeta são causados pelo excesso de seres humanos na Terra. Ecomalthusianismo. O consenso entre os cientistas é que existem 5 principais causas para a perda de biodiversidade: o desmatamento, a caça e a pesca predatória, a poluição, a invasão de espécies e as mudanças climáticas. Nesse artigo aqui, que foi publicado no ano passado, 3 cientistas defendem que essas 5 coisas só acontecem porque tem gente demais no nosso planeta e que é preciso reduzir. Não tem jeito, tem que reduzir o número de humanos na Terra. Utilizando alguns exemplos vindos principalmente da África e da China, os autores dizem que o aumento da população aumenta a demanda por comida e energia. E isso faz com que as pessoas desmatem mais para o cultivo agrícola, caçem e pesquem mais animais, poluam mais, transportem mais espécies invasoras e emitam mais gases de efeito estufa. Os autores também alegam que, se a gente reduzir a população humana, vai sobrar mais espaço para outras espécies. E aí, enquanto os exemplos ruins são tirados da Ásia e da África, os exemplos bons são tirados da Europa e da América do Norte. Segundo os autores, na Europa e na América do Norte, a redução do crescimento populacional resultou no abandono de áreas agrícolas e de pastagem. Essas áreas foram restauradas e hoje são paraísos para a vida silvestre. Por fim, os autores clamam que biólogos conservacionistas se posicionem a favor da redução populacional. Eles dizem que existem bons exemplos de programas de planejamento familiar na Ásia, na África e na América Latina, e que muito mais espécies podem ser salvas se as pessoas desses lugares forem incentivadas a ter menos filhos. Bom, como você pode imaginar, nenhum dos autores desse artigo é da Ásia, da África ou da América Latina. Todos fazem parte do chamado Projeto Superpopulação, que é um grupo de cientistas, diplomatas e políticos que buscam estudar e disseminar a ideia de que o principal problema do nosso planeta é o crescimento populacional humano. Todas as pessoas envolvidas no projeto são do norte global, em sua maioria homens europeus. Pera lá, é europeu dizendo para latino, para africano e para asiático o que eles têm que fazer para salvar o mundo? É isso? É, cheirinho de colônia, rapaz. Não é a colônia Jequiti, não. O artigo gerou revolta na comunidade científica, especialmente entre cientistas do sul global. Tá certa a indignação. Tem que se indignar mesmo. 2 artigos de resposta foram publicados na mesma revista. Os 2 são bem parecidos e mostram que o problema não está no tamanho da população humana, mas sim no quanto parte dessa população está consumindo de recursos naturais. Por isso, reduzir a população humana não é necessário e muito menos suficiente para salvar o nosso planeta. Dizer que o principal problema do nosso planeta é a quantidade de humanos nos distrai dos verdadeiros problemas e nos mantém longe das possíveis soluções. Porque quando a gente diz que é só reduzir a população humana que está tudo bem, as ações recaem sobre os países mais pobres, que são aqueles que têm a maior taxa de natalidade no momento. Só que quem mais polui e esgota os recursos do nosso planeta são os países mais ricos, que se gabam de ter baixas taxas de natalidade. Vamos pegar como exemplo os Estados Unidos e a Suécia, que são os países dos autores daquele primeiro artigo, e comparar com o Brasil, Índia e Nigéria. A pegada ecológica é uma medida de quanto de espaço produtivo uma pessoa ou um país precisa para produzir todos os recursos que a gente consome
e absorver todo o lixo que a gente produz. Essa medida da pegada ecológica é dada em hectares globais por pessoa. O ideal é que esse valor não seja maior que 1,5 hectare por pessoa. É o que a gente chama de biocapacidade do nosso planeta. No Brasil, a pegada ecológica média é de 2,8 hectares por pessoa, acima do ideal. Na Índia, um país considerado superpopuloso, a pegada ecológica média é de 1,1 hectares. A Somália é o segundo país com maior taxa de natalidade do mundo, mas a pegada ecológica lá é de menos de 1 hectare por pessoa. Já um cidadão sueco médio consome recursos de 6 hectares, enquanto um americano médio consome 8 hectares, bem acima da biocapacidade do nosso planeta. As responsabilidades pelas mudanças climáticas também são desiguais, né? O 1% mais rico da população mundial emite o dobro de gases de efeito estufa que a metade mais pobre do planeta. Ou seja, o esgotamento de recursos do nosso planeta não está relacionado ao tamanho da população, mas sim ao quanto essa população consome em média. Países mais ricos tendem a poluir mais e a esgotar os recursos do nosso planeta muito mais rápido. E para piorar, os países ricos esgotam os recursos dos países mais pobres. Cerca de 85% dos alimentos consumidos na Europa são importados de outros países. E veja só, 80% do desmatamento em países tropicais acontecem para a produção de commodities, como soja, gado, dendê e celulose, produtos que são exportados para vários países do norte global. A ideia de que a gente deve fazer algo para reduzir a população do nosso planeta é bastante perigosa, porque além de distrair dos verdadeiros problemas, também flerta com movimentos e ideologias que são bastante perigosos. No artigo, os cientistas dizem que a redução da população humana é uma coisa boa, porque abre espaço para a vida selvagem. Mas em países tropicais, como o Brasil, a redução no número de pessoas quase nunca é sinal de boa coisa. Geralmente ela está ligada à mecanização da agricultura para o cultivo de commodities, tipo soja. Aí, nesses casos, a população reduziu porque as pessoas praticavam algum tipo de agricultura familiar, mais sustentável, né? Tiveram que se deslocar para outro lugar porque não conseguiam competir com o agronegócio. Para você ter uma ideia, 30 milhões de hectares de terra no nosso planeta estão nas mãos de apenas 490 companhias. É muita terra nas mãos de pouca gente. Só que em outros casos, a redução da população, a redução populacional, está ligada a uma coisa ainda pior, que é o esgotamento dos recursos naturais. Esgotamento é quando a área é tão explorada, mas tão explorada, que não tem mais como sustentar a vida humana. Arrancaram tanta coisa dali que virou um ambiente hostil para o ser humano. É o que aconteceu com os Yanomamis. Os Yanomamis não estão padecendo por causa de uma explosão populacional, por uma catástrofe malthusiana, mas sim pela ganância de garimpeiros e pela cobiça de joalherias de luxo internacionais. Os europeus e os norte-americanos, envolvidos lá no projeto Superpopulação, eles acham um absurdo a redução populacional ser um assunto pouco debatido. Talvez esse assunto seja pouco debatido porque, sei lá, além de não focar nos reais problemas, ainda acabam citando práticas que são eugenistas, né? De esterilização forçada e extermínio de populações vulneráveis. É o chamado ecofascismo, quando ideias fascistas são colocadas em prática em nome da salvação da natureza. E não é que a humanidade possa se reproduzir infinitamente sem preocupações. Em escala local, uma superpopulação, especialmente uma superpopulação consumista, pode sim ser a causa de problemas ambientais bem graves. Mas em escala global, os seres humanos, e especialmente nós, esses seres humanos fudidos aqui do sul global, nós precisamos passar a ser vistos não como um problema, mas como uma parte importante da solução.
Quem gastou um tempão pesquisando e redigindo o roteiro do vídeo que você acabou de ver foi esse cara aí, ó, o Everton. O Everton fez graduação em Biologia e mestrado em Biologia Evolutiva na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Atualmente, ele faz doutorado em Ecologia e Conservação na Universidade Federal do Paraná. Assim como Carl Sagan, sua maior inspiração, ele também acha que a ciência é muito mais que um amontoado de conhecimentos. A ciência é uma maneira de pensar. E o Everton também compartilha um pouco dessa maneira de pensar lá no Instagram dele, tá aí ó, @EvertonBio. Cola lá com ele que não tem erro. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. E hoje a gente vê a Silmara, que manda uma mensagem pro namorado Tiago. Diz ela: o tempo passa e aqui estamos, concluindo cada etapa do nosso objetivo de vida juntos. Somos o improvável que deu certo. Obrigada pelo companheirismo, pelo amor e pelo cuidado. Você é minha inspiração diária. Nem todas as palavras e gestos do mundo seriam capazes de definir o meu amor por você e o quanto você merece. Vida, te amo em todos os nossos dias. Valeu, gente. Beijo.